Glória a Deus. Amados, sem mais delongas, abra a tua Bíblia comigo em Ezequiel, por gentileza. Profeta Ezequiel, capítulo 47. É uma palavra que Deus confirmou no meu coração, em especial, desde o ensaio de ontem. Cadê o Leandro? Lá no fundo. Que o Leandro escolheu as canções e aí me fez confirmar aquilo que Deus queria tratar conosco nessa noite. Quem crê que Deus continuará falando conosco nessa noite, dá um glória a Deus. Então o texto diz assim, Ezequiel capítulo 47, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Diz assim: então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, ou ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo, que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. Agora, em especial, preste bastante atenção, porque é daqui em diante praticamente que a gente vai ministrar. O Senhor o homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados. Diga assim comigo, 1000 côvados. Não precisa continuar repetindo. Isto é, 500 metros. Na minha tradução até ele já dá essa metragem. 500 metros. E me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros, ou 1000 côvados, e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros, ou 1000 côvados, e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, ou 1000 côvados, perdão. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito, e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Então ele me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que eu cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até o Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, elas se tornam doces e saudáveis. Agora o verso 9 eu quero que você guarde, se você tem condição, se você tem uma caneta aí, ou até mesmo se você quiser depois fica como lição de casa, grifa esse texto, grifa esse verso. Se você está no celular, marca aí esse verso. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas, ou limpas, ou puras, fluem para lá, e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. O tema de hoje, se tiver já aí, Mateus, puder pôr para mim. O tema dessa mensagem de hoje é: onde o rio fluir, tudo viverá. Você pode repetir comigo? Diga: onde o rio fluir, tudo viverá. Mais uma vez, onde o rio fluir, tudo viverá. Você pode profetizar na vida de 2 ou 3 pessoas dizendo: deixa o rio fluir dentro de você hoje. Esse rio está passando por perto de nós, está passando por nós hoje. Vamos adorar o Senhor? Tem uma canção que diz assim, ó. Você conhece? Cante conosco. Existe um rio que flui, que flui
correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar. por onde o rio passar. Ele está passando aqui nessa noite, Ele está transbordando aqui nessa noite. Tudo vai transformar, Pois leva a vida, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está aonde? neste lugar. Então, se você já sabe essa canção, feche os seus olhos e adore ao Senhor, se não pode acompanhar pelo telão. Quero beber do teu rio, Senhor, diga do teu isso. rio, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte? Tu és a fonte, Senhor. Você pode dizer isso, tu és a fonte, Senhor, tu és a fonte, tu és o rio que inunda minha alma, tu és o rio que transborda dentro de mim. Aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que se entregam ao Senhor Jesus, dentro de si fluirão rios, 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 rios de águas vivas que transformarão tudo ao seu redor. Todas as coisas serão transbordantes a partir de nós, a partir do rio que nos transborda. Amados, essa mensagem, obrigado, Line. Essa mensagem, ela fala sobre uma visão. Quem é Ezequiel? Quem é esse profeta? Não vai dar tempo da gente especificar tanto, não vai dar tempo da gente falar tanto, mas eu já preguei sobre Ezequiel, quando eu falei dos vales de ossos secos, e falei sobre a característica de Ezequiel, seu nascimento, crescimento, filho de sacerdote, que até os 25 anos tinha toda a ideia de se tornar um sacerdote, assim como seu pai, mas então, próximo dos 30 anos de idade, eles são levados ao cativeiro babilônico. E agora, em frente ao rio Quebar, vai dizer que Ezequiel tem uma visão e um chamado de Deus. Em frente ao rio Quebar, um homem que estava com seu sonho destruído. Alguém que estava vivendo uma realidade completamente oposta dos seus sonhos, como alguém que desejava ser sacerdote. Mas em frente ao rio Quebar, vai dizer que ele tem uma visão. E no primeiro capítulo de Ezequiel, vai dizer que essa visão ele vai ver um trono, ele vai ver os céus, ele vai ver seres celestiais, e inclusive no primeiro capítulo de Ezequiel, é a base e o fundamento da nossa igreja do Evangelho Quadrangular, das doutrinas do Evangelho Quadrangular, que são os 4 rostos, a visão dos rostos, rosto de homem, rosto do boi, rosto da águia, rosto do leão. E quando esse homem tem essa visão, ele começa a ver que Deus não está mais o chamando para o sacerdócio, pois naquele tempo o sacerdócio tinha sido paralisado, ele estava no cativeiro babilônico. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. E então ele vai entender que agora ele tem um outro chamado de Deus, um chamado profético. Quem sabe alguns sonhos, obrigado, ficou top. Quem sabe alguns sonhos sejam tirados momentaneamente, porque Deus tem novos sonhos para a gente viver a partir de amanhã. Quem sabe hoje a gente não esteja vivendo alguns sonhos que imaginávamos viver. Pastor, eu sempre tive esse sonho, eu sempre tive essa visão, eu sempre enxerguei assim, eu sempre imaginei assim, eu sempre me preparei para isso. Pastor, eu sempre tive o sonho de ser um líder assim, de estar nesse lugar, de estar trabalhando dessa forma, nessa empresa. Pastor, eu sempre tive esse sonho de ter a família dessa maneira, e tudo do jeito que a gente imagina e do jeito que a gente sonha. E talvez você esteja se encontrando hoje como Ezequiel na frente do seu rio Quebar. Ou seja, de frente para uma realidade completamente diferente da que você imaginou.
mas eu profetizo nessa noite de quarta da fé que Deus vai abrir os céus e vai te dar visões de algo novo e superior àquilo que você tinha sonhado, porque preste atenção, Deus ele não vai frustrar o sonho de ninguém para dar um sonho inferior. Se Deus está deixando você deixar de sonhar com algo, é porque Ele está te alimentando, Ele está gerando dentro de você novos sonhos que serão maiores do que aqueles que você estava sonhando. Deus está nos chamando para vivermos um novo tempo nele. Capítulo 1, a primeira visão, chamado de Ezequiel 1 e 2. No capítulo 37 de Ezequiel, vai dizer que vai ter uma outra história muito conhecida desse profeta, um dos maiores profetas veterotestamentários, que mais escreveu. E aí no capítulo 37 você conhece também, creio eu, que é a história que nós já pregamos inclusive aqui do Vale de Ossos Secos, uma outra visão. Filho do homem é chamado, é colocado diante do vale, e você conhece essa história. A partir do capítulo 40, Ezequiel agora é chamado para uma nova visão. Sabe por quê, amado? Porque Deus ele não quer que a gente fique paralisado numa única visão. Deus ele está nos chamando para entendermos que muitas das vezes as visões serão alteradas conforme a nossa caminhada de fé. Deus está nos chamando, e eu não estou falando aqui de visão, e eu não quero que você confunda a visão com bases, com fundamentos. Os fundamentos não mudam, Deus não altera, Deus é o mesmo ontem, hoje será. Mas às vezes as visões elas mudam em determinadas circunstâncias. Muitas das vezes aquilo que a gente entendeu de Deus e foi de Deus, foi uma visão de Deus até hoje, pode ser mudada para o nosso amanhã. Quem está me entendendo? E aí a partir do capítulo 40, Ezequiel vai ter uma nova visão, não mais de um vale de ossos secos, mas agora de um templo. E esse templo em Jerusalém, porque até o vale de ossos secos, até a visão que Ezequiel teve, até o capítulo 40, fora para o tempo que ele estava no cativeiro babilônico. Mas quando no capítulo 40 ele é levado pelo Espírito Santo, ou por um homem, por um anjo, depende da tradução, vai dizer que Ezequiel é levado e ele passa a ter uma nova visão, e essa visão é para Jerusalém. Mas ele não está em Jerusalém. É um homem que está preso no cativeiro babilônico, mas está tendo uma visão que Deus está mostrando Jerusalém. Preste atenção. Nem sempre a nossa realidade será condizente com o nosso futuro. Vou repetir. Nem sempre a nossa realidade momentânea vai parecer ter alguma coisa a ver com o nosso futuro. Deixa eu tentar ser mais simples. Às vezes você está olhando para uma promessa de Deus que te disse assim: eu te farei isso, eu te levantarei para esse lugar, eu te colocarei em determinado ponto, em determinado lugar, em determinada circunstância, em determinada posição, e você está dizendo amém, eu recebo. Mas aí você olha para a sua realidade do momento e você diz assim: não tem nada a ver com aquilo que Deus prometeu. Isso que Deus está me falando parece ser tão distante daquilo que eu estou vivendo. Sabe por quê, amado? Porque verdadeiramente a visão sempre será maior do que a nossa realidade momentânea. Vou repetir. A visão que Deus nos dá sempre será superior à realidade que vivemos, porque senão não seria visão, seria apenas realidade. Então eu quero que você hoje seja alimentado por uma esperança de que aquele que promete, Ele cumpre. Que aquele que disse, Ele vai fazer. Que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Vai dizer na palavra dEle que toda palavra lançada da boca de Deus prosperará naquilo que lhe apraz. Deus não deixa que nenhuma palavra dEle não se cumpra, mas tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E agora Ezequiel está nessa visão de um templo. E esse templo em Jerusalém, ele é um templo que nunca existiu, irmão. Depois você pode ler, tem todos os dados ali, tem todos os diâmetros, os tamanhos, as medidas. E não tem nada a ver com nenhum dos templos que já foram construídos. Então esse templo não fala de um templo físico, pelo menos ao que tudo indica, historiadores e teólogos acreditam. Que não tem nada a ver com um templo real, literal, mas tem a ver com uma visão de templo. Para um determinado tempo. Pastor, me explica melhor. É como se Ezequiel estivesse tendo agora uma visão não literal de um templo que será construído ou que fora construído, porque nunca aconteceu, nunca teve nessas medidas e talvez nunca haverá. Mas ele está tendo uma visão messiânica de algo que representaria esse templo grandioso e extraordinário. Você ainda não está entendendo, mas você vai entender.
Quando Ezequiel está tendo essa visão, Ezequiel está tentando, dentro da sua limitação, entender assim: será que Deus um dia vai nos levar de volta para Jerusalém e nós teremos condições de reconstruir o templo em Jerusalém? E esse templo será muito maior do que todo o templo que já foi construído. Esse templo será muito maior do que tudo que nós já vivemos. Mas não era isso. Esse povo foi levado de volta para Jerusalém. Eles foram tirados do cativeiro, porque todo cativeiro ele tem tempo de término. Eu vou repetir. Todo cativeiro, ele pode ter um começo, ele pode ter um meio, mas ele sempre terá um fim. Irmão, preste atenção, não existe nada que nos aprisione para sempre, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus e diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e ela vos... Nós não fomos feitos para ficarmos presos, nós não fomos feitos para sermos prisioneiros. Então preste atenção, Ezequiel está dentro de um aprisionamento momentâneo e físico, mas a sua visão é livre. Ezequiel está dentro de um cativeiro, dentro de um lugar onde ele está preso, ele não pode sair. Mas a sua mente, a sua visão e o seu espírito, a sua alma está sendo alimentado por uma visão que diz: esse aqui não é teu fim, esse aqui não é o final da tua história, esse aqui não é o final da história de Jerusalém ou de Israel, esse aqui não é o final da história da tua descendência, isso tudo vai passar, esse cativeiro vai acabar. Eu estou profetizando na vida de alguém que está olhando para a sua realidade dizendo: não tem fim, nunca acaba, nunca vai mudar. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que todo cativeiro acaba, todo cativeiro acaba, todo cativeiro acaba, porque eu, Jesus, sou aquele que te liberta. E aí então, Ezequiel vai ter essa visão, e quando Ezequiel tem essa visão, vai dizer que ele é chamado pelo anjo, pelo homem, pelo ser, que começa a mostrar o templo. E quando Ezequiel vê aquele templo, ele vai falar assim: agora pega o cano de medir, a medida, o bastão que você usa para medir e meça, anota. E aí no templo ele vai medindo cada lugar do templo, entrada, porta, janela, tudo. E vai dizer, a partir do capítulo 40 até o 47, onde ele está fazendo essas medições, aferindo as medições. E quando o texto vai dizer que ele entrava por uma porta, se não me engano a porta do norte, e saía pela porta do sul, ou ao contrário, fica como lição de casa. Mas ele entra por uma porta e sai pelo lado oposto dessa porta, ou seja, esse templo, ao que tudo indica, tinha duas portas, uma de entrada e uma de saída. Por que eu estou dizendo isso? Isso aqui não é literal, ou não precisa ser literal. No nosso caso a gente pode entrar e sair pela mesma porta, não tem problema. Mas esse templo, nessa visão de Ezequiel, ele tem uma simbologia, um significado. Por que é que Deus construiria esse templo, mesmo que de uma visão, e ele mostraria duas portas totalmente opostas, uma de um lado, a outra do outro lado, totalmente antagônicas, totalmente diferentes, totalmente contrárias. Sabe por quê? Porque ele está querendo dizer que todo aquele que entra pelo templo nunca sai do mesmo jeito. Não, eu vou dizer de novo. Todo aquele que conhece o templo, e esse templo, e parte desse templo se chama Evangelho de Jesus Cristo, todo aquele que entra pelo Evangelho nunca vai continuar sendo a mesma pessoa, mas vai sair diferente. Todo aquele que entra pelo conhecimento do Evangelho, e essa porta que se chama Jesus Cristo, nunca sai da mesma forma, mas sempre sairá diferente. Todo aquele que conhece a Cristo Jesus, começa a perceber que as coisas mudam, a visão muda, a perspectiva muda, as esperanças mudam, os sentimentos mudam, os sonhos mudam. Por quê? Porque a gente já não era quem nós já não somos quem nós éramos, porque nós entramos na porta que se chama Jesus Cristo. As expectativas são outras. E aí depois que ele sai do templo, agora esse mesmo ser vai dizer para Ezequiel assim: Ezequiel, agora você me acompanha. Aqui dentro do templo você mediu, você anotou, mas agora está na hora de você experimentar.
irmão, essa veio do céu, não estava aqui escrito não. Porque às vezes a gente se enche muito de conhecimento, mas de pouca experiência. Às vezes nós gostamos muito de vir para um culto como esse, e é muito bom, irmão. Não só esse, como todos os cultos que você puder participar, participe. Todas as mensagens que você puder escutar na internet, escute. Todos os livros que você puder ler, obviamente, que sejam para crescimento espiritual, leia. Logicamente, leia sempre a palavra. Tenha conhecimento. Conhecimento é fonte, conhecimento é importante. Conhecereis a verdade, como nós já dissemos. Oséias vai dizer: o meu povo perece por falta de... Então, conhecimento é importante. Diga assim comigo: conhecimento é importante. Diga assim: mas as experiências é que transformam. Às vezes a gente se enche tanto de conhecimento que a gente só se torna alguém religioso. A gente se enche tanto de conhecimento, a gente decora tantos versículos da Bíblia, a gente decora tantas passagens da Bíblia, a gente entende tanta coisa, a gente compreende tantos textos, a gente entende, compreende escatologia e teologia e tantos logias, e a gente tem tanta coisa e a gente parece ser tão conhecedor. Mas às vezes a gente tem medo de orar por alguém enfermo, porque a gente nunca teve experiência. A gente se enche tanto de conhecimento, mas na hora que a gente precisa profetizar vida na vida de alguém e transformação no casamento de alguém, a gente tem medo de fazer, porque nos falta conhecimento. Nos falta experiência. Então Ezequiel, depois que ele escreve, depois que ele recebe, depois que ele mede tudo, agora o anjo diz assim: agora me acompanha, vamos caminhar. Sabe por quê, irmão? Porque evangelho é assim. Evangelho não é feito apenas de conhecimento, evangelho é feito de experiência, de andar junto. Evangelho é Jesus Cristo nos convidando não apenas para decorar a Bíblia. Jesus Cristo dizendo assim: agora vamos fazer de você uma Bíblia ambulante. Então eu vou dizer de novo. É Jesus Cristo e o Evangelho nos convidando não apenas para decorarmos passagens bíblicas, mas para que as pessoas comecem a conhecer a Bíblia através das nossas atitudes. A gente é uma Bíblia ambulante. Por quê? Porque isso é transformador. Isso é andar e viver a plenitude do Evangelho. E agora o anjo diz assim: vem aqui, nós vamos andar 1000 côvados. Só que os primeiros 1000 côvados, amado, que Ezequiel anda, termina no tornozelo. O que significa isso, pastor? Para a gente ser bem breve e caminhar para o final, porque o horário está passando muito rápido hoje. É que quando ele caminha os primeiros 1000 côvados, ou os primeiros 500 metros, vai dizer que ele termina dizendo assim: a água parou no tornozelo. Irmão, eu tive a oportunidade essas últimas semanas de passear, de ir para a praia, graças a Deus, com a família, ter um tempinho de descanso. E aí é muito interessante que as minhas filhas veio da mesma matriz, né, irmão? Mas é totalmente diferente uma da outra, né? Sempre assim. Aí a minha filha mais velha, ela ama a água, ela quer estar na água o dia inteiro, se deixar ela mora na água. Então ela vai para a praia, ela quer entrar na água, estando gelado. Nós chegamos num dia de frio, no finalzinho da tarde, ela fez a gente entrar na água. Minha filha, assim, a Bárbara é apaixonada por água. E aí ela falou: vamos pai, vamos, e aí o pai sofre junto, né, vamos. E aí eu entrava com ela. A Hannah não chega perto, irmão. Assim, se a gente for forçar um pouquinho, pegar no colo, ela ainda entra, mas com muito medo, muito receosa. Eu acho que ela também é mais nova, mas cada um no seu estilo. A Bárbara sempre gostou muito de água. E aí a Bárbara, usando ela como exemplo, ela vai comigo. E mesmo ela gostando de água, e mesmo ela sendo até muito corajosa para a idade dela, mas ela vai até o raso. Ela vai até onde ela se sente totalmente segura. E eu gosto de ir pro fundo, não tão fundo, porque também não tenho tanto tamanho também, né, irmão? Eu no fundo. Eu sou praticamente uma criança. O salva-vidas falou: menino, volta pra cá. Não é menino, volta pra cá mesmo assim. Então eu também não posso abusar. Mas eu entro um pouco mais fundo que ela. E aí eu gosto, né? E aí eu falo para ela: vamos junto, Bah. Hoje ela já tem essa coragem, ela vai comigo. Mas por que eu estou te usando esse exemplo? Porque muitas das vezes nós precisamos entender que o Evangelho é assim. O Evangelho começa com primeiros passos.
Sabe o que é essa água no tornozelo, irmão? É o dia que você conheceu a Jesus. Você se lembra? Você se lembra do dia que você foi apresentado, ou Jesus foi apresentado para você pela primeira vez? É gostoso de lembrar, não é? Eu nasci e cresci na igreja. Mas é natural que mesmo assim, todos nós tenhamos um dia do encontro. Aquele dia que você se encontrou com Jesus, aquele dia que Ele te encheu, aquele dia que você foi impactado, aquele dia que a mensagem entrou e rasgou tua alma. Esses são os primeiros passos. E às vezes a gente fica caçoando e dizendo assim, como eu poderia fazer com a minha filha, poxa, só fica no raso. Mas é natural ela estar no raso pela idade que ela tem. Preste atenção, quem já caminhou um pouco mais fundo, não caçoe dos primeiros passos de alguém, porque você um dia foi aquele que deu os primeiros passos também. Quem hoje pode, entre aspas, tá? Porque não deveríamos nos orgulhar, mas pode se orgulhar, sem vaidade, mas se orgulhar de dizer, eu já tenho uma vida com Cristo, eu já tenho hoje uma bagagem, eu já tenho hoje uma raiz, eu já estou mais profundo no conhecimento de Deus. Não seja alguém que vai ficar tirando sarro daquele menino na fé, daquela menina na fé, daquela criança espiritual que está começando a caminhar agora. E dizendo, eu só vou até onde dá no tornozelo, porque é tudo que eu sei até agora. Eu estou conhecendo esse Jesus agora. Eu estou conhecendo esse evangelho agora. Aí sabe o que a gente pode fazer? Quem já andou um pouquinho mais, é o que eu fazia com a minha filha. Espera aí, filha, papai está indo te buscar. Eu acho que você não entendeu. Deus está nos convidando, quem já tem um pouco mais de caminhada com Cristo, caminhada no Evangelho, caminhada com o Senhor, profundidade no Evangelho, está na hora de voltar para o raso, buscar alguém para levar mais para o fundo. Está na hora de pegar na mão de alguém e dizer, vem aqui que eu te acompanho, ei, deixa eu andar junto com você, vamos fazer um discipulado junto, vamos orar junto, vamos jejuar junto, vamos caminhar, eu estou contigo, você não está sozinho, eu já fui mais profundo porque eu já tenho um pouco mais de tempo, mas isso não impede de eu te ajudar a caminharmos juntos até lá de novo. Sabe quem que levou Ezequiel para aquela primeira caminhada, segunda caminhada, terceira e a quarta? Foi o anjo do Senhor. Ao que tudo indica, o próprio Cristo, ou pelo menos um anjo do Senhor. E sabe por que o anjo pegou na mão de Ezequiel e falou, vamos caminhar? Diga assim comigo, o céu. Então vamos lá, diga mais forte. O céu é o maior interessado que eu me aprofunde em Jesus Cristo. Irmão, o maior interessado que a gente se aprofunde no Evangelho é o próprio céu. E se o céu, ele deseja que eu esteja e vá mais fundo, o que o inferno deseja? Que eu fique no raso o resto da vida. Se ele não pode me tirar, no mínimo ele vai tentar me fazer ficar no raso e falar, tá bom aqui, tá confortável assim. E irmão, vamos ser sinceros, mesmo já sendo adultos e mesmo quem já entra na água, agora usando a expressão literal, é muito mais seguro ficar onde bate no tornozelo. É muito mais seguro a gente estar no lugar onde a gente tem pleno controle. Por quê? Porque o começo do Evangelho é assim, a gente ainda não entrega tudo, a gente ainda começa a entender o que podemos ou não entregar dentro da nossa visão, não dele. A gente começa a dizer, não, olha, mexe aqui, mas não mexe aqui ainda, eu não estou pronto para mudar isso aqui ainda, e está tudo bem, você está começando a sua caminhada de fé. Mas eu quero te convidar a andar mais 1000 côvados hoje. Eu quero te convidar, você que quem sabe ainda está parado nos primeiros passos da fé, que ainda só aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não, só não, já é a melhor coisa que você fez na vida. Mas você paralisou em aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, existem mais 1000 côvados te esperando. Existe uma caminhada de mais 500 metros para dentro do Evangelho, para dentro de Jesus Cristo. Existe uma possibilidade de você viver o que você nunca imaginou viver dentro dele, no meio do Evangelho, vivendo o Evangelho na plenitude. Como é que eu faço isso, pastor? Tem um batismo nas águas dia 3 de novembro.
Se você ainda não é batizado, o que te falta? O que te impede? Pode ser uma segunda caminhada. É quando eu já decidi por Cristo Jesus, agora está na hora de eu dizer, eu quero andar um pouquinho mais fundo. Eu quero, entre aspas, a criançada está no Espírito Santo ali. Fala em línguas, irmão. Fala em línguas. É quando a gente entende que está na hora de dar passos maiores. Só que deixa eu te dar uma notícia. O Ezequiel não foi empurrado, não foi indagado, não foi obrigado a caminhar. Ele foi convidado a dar a mão e caminhar junto. Existem anjos, existe um céu, existe o Espírito Santo de Deus, que é o maior amigo que nós temos nessa vida, e Ele te convida a dar a mão para Ele caminhar um pouco mais além, um pouco mais profundo, um pouco mais aquilo que você já caminhou. O Espírito Santo nos convida nessa noite a viver aquilo que nunca vivemos. É só tomar decisão. Mas deixa eu te dar uma outra notícia. Existe uma igreja aqui, diversos pastores e líderes, que podem dar as mãos para você também e te ajudar a continuar caminhando. Pastor, eu já tomei a decisão por Cristo. Pastor, eu já me batizei. Tá bom. Então você já molhou o tornozelo. Você já molhou... me lembra aí. Qual que é a sequência? Joelho. Isso. Aí você diz assim, pastor, então e agora? Agora você vai até a cintura. O que é a cintura? A cintura é o ponto que a gente já começa a perder o equilíbrio. A cintura é quando, por mais que eu ainda esteja com as pernas no chão, eu ainda alcanço o fundo da água, mas a água na minha cintura, ela já começa a me levar um pouco mais do que eu esperava que ela me levasse. Ela já começa a me movimentar mais do que eu estava disposto a ir. Por quê? Porque agora eu não tenho mais o controle absoluto. Deus está convidando pessoas a viverem aquilo que nunca viveram hoje, ou a partir de hoje. Deus está dizendo para alguém, tem mais 1000 côvados, tem mais 500 metros. Mas pastor, e se eu for para esse lugar e eu perder esse controle? Fica tranquilo, a água é Ele. Diferente do que eu estava planejado, mas vamos lá, nem usei esboço. Por último, é quando chega num ponto que o próprio profeta diz assim, agora não dá mais pé, agora não dá mais para caminhar, agora só se atravessa a... Irmão, quem gosta aí quando vai na piscina, ou quando vai, sabe nadar, gosta de mar, gosta de ir pro fundo e mergulhar, e quem gosta? Ah, que legal, bastante gente, eu também. Mas ao mesmo tempo que é uma experiência incrível. Vamos lá, a gente já está encerrando. Ao mesmo tempo que é uma experiência incrível, fala a verdade, principalmente nas primeiras vezes, foi uma experiência assustadora, sim ou não? Você está num lugar onde você diz assim, tá, eu tenho um certo controle, eu sei nadar, eu sei boiar, eu acho que eu até consigo ali, mas de repente vem uma onda que você não esperava. De repente vem uma força do mar que te empurra, que te puxa. Você fala, opa, aqui eu não consegui segurar, aqui eu não consegui me controlar, aqui eu... Isso é o nível de evangelho que Jesus quer nos levar. É quando o controle, saiu da nossa mão. É quando Ele vai nos levar, quem sabe, aqui eu estou sendo com muito cuidado e temor do Senhor, porque eu não estou de maneira nenhuma querendo... De maneira nenhuma, eu não quero ofender ninguém, eu na verdade não vou, mas não quero que ninguém, inclusive, se sinta mal por isso que eu estou dizendo, ou com medo. Mas é aquele nível de controle que se Ele tiver que me levar para uma cama de hospital, para me dar uma nova experiência, Ele vai levar. Uau! Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus movendo algo aqui hoje, irmão. Não sei se eu podia descer, posso descer aqui? Dá para filmagem aí, tranquilo? É quando a gente está dizendo assim, Senhor, por que o Senhor ainda não abriu a porta? É porque Ele está dizendo, o controle está na minha mão, e eu vou fazer no meu tempo, eu vou fazer do meu jeito, e talvez seja completamente diferente de tudo aquilo que você esperava que acontecesse. Isso é o nível do evangelho que a gente precisa viver, irmão.
Mas pastor, isso é assustador. Eu sei, é mesmo. Mas sabe o que não é assustador? Sabe o que alimenta a nossa esperança? Sabe o que alimenta a nossa fé? Eu vou repetir. A água, o rio, é Ele. Sabe o que Ele está dizendo? Não tenha medo de se afogar quando eu sou o controle da tua história. Não tenha medo de perder o controle quando eu sou aquele que te guiará em toda e qualquer decisão. Sou eu que te direi para onde você vai, sou eu que te levarei, sou eu que te fará viver aquilo que você nunca imaginou viver, desde que você entregue por completo a sua vida a mim. Os seus dias, os seus sonhos, seus projetos, seus planos. Eu quero orar com você e eu vou encerrar. Quero que vocês coloquem de pé. Se você... Não precisa. Desculpa. Não precisa. A gente vai ficar de pé daqui a pouco e vai encerrar. Vou pedir para os pastores daqui a pouco virem aqui à frente e nós vamos ungí-los. Eu quero só que você feche os seus olhos. Que Deus está levando para isso hoje. Irmão, está completamente diferente. Tá? Eu tinha escrito outro esboço, de verdade. Era essa mensagem, mas outro esboço. Mas Deus está nos levando a isso hoje. E eu agradeço, Espírito Santo, por tirar o meu controle para fazer o seu. Eu te agradeço por não me deixar falar aquilo que eu esperava ou imaginava falar, para falar aquilo que o Senhor deseja. Eu creio que tem pessoas com os olhos fechados, por gentileza. Eu creio que tem pessoas aqui hoje que pararam. Não, desculpa, vou começar do início. Pode ser que tenha alguém aqui hoje que ainda não experimentou esse rio. Que ainda nunca experimentou colocar os pés na água, dessa água chamada Evangelho. Que ainda não experimentou colocar os pés nesse lugar de vida que se chama Jesus Cristo. Se você porventura está aqui nessa noite e ainda não aceitou a Cristo Jesus, não se rendeu à vontade soberana dele, ainda não se rendeu à salvação que somente Cristo pode nos dar, porque a gente não é salvo por obras, a gente não é salvo por dons, a gente não é salvo por capacidades, a gente não é salvo pela nossa bondade, nós somos salvos pela misericórdia de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo, por aquilo que Ele produziu na cruz do Calvário. Então, se você entende, assim como eu e todos nós que somos pecadores, precisamos de alguém que nos salve, que nos redime de todo pecado. Se você está no seu lugar e gostaria de aceitar a Cristo Jesus, eu não vou nem pedir para você levantar a mão, eu só vou pedir para você repetir essa oração comigo. Aí, com os olhos fechados. Não se preocupe com quem está do teu lado, você pode falar isso baixinho, só entre você e ele. Mas diga assim agora: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Que Tu sejas o Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo e eu me entrego a Ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Agora pode ser que tenham pessoas aqui hoje que já aceitaram a Cristo Jesus e que precisam tomar essa próxima decisão. Pastor, eu ainda não sou batizado nas águas e eu entendo que está na hora. Ou mais, eu só entendo que eu preciso obedecer. Não é sentimento, não é emoção, não é porque o pastor está me obrigando. Não, eu entendi pela palavra que eu preciso me batizar. Faz parte do da comissão. Faz parte do ide por todo mundo, pregar o evangelho batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se eu não for batizado, não deixarei de ser salvo, porque não é o batismo que salva, mas se eu sou salvo, por que não me batizo? Então, se há alguém entre nós aqui nessa noite que ainda não é batizado nas águas, eu também não vou pedir para você se expor, não quero que você levante a mão, nem nada do tipo. Eu só vou te deixar um convite. Dia 3 de novembro nós temos o batismo nas águas. É a tua oportunidade. Ali no fundo da nossa igreja, na saída ali, tem um QR Code. Aqui no telão também ficará esse QR Code no final. Você pode acessar, você vai entrar num grupo onde terão uns outros irmãos que já estão lá. Ou você pode nos procurar também. Mas agora eu quero falar em especial com os demais. Aqueles que já viveram a salvação ou já aceitaram a Cristo Jesus, já viveram também essa obediência de ser batizados, mas quem sabe paralisaram-se. Se sentem como se tivessem parado de caminhar. Vem culto, vai culto, passa ano e parece que nada muda. Parece que as coisas não mudam. Parece que não consegue se aprofundar na palavra, parece que não consegue se aprofundar em experiências com o Senhor.
deseja ser batizado com o Espírito Santo, falar em outras línguas e nunca viveu isso ainda. São pessoas que, quem sabe, estão até tentando ter uma vida de oração, mas têm tido dificuldade, precisam se aprofundar. Nós não estamos aqui para te julgar, nós não estamos aqui para te condenar, pelo contrário, todos nós passamos por essa fase, todos. O que eu quero hoje é te convidar, assim como aqueles que já estão um pouco mais de tempo, te convidam nessa noite. Se você precisar de ajuda, nos procure. Nós queremos pegar na sua mão e te levar para lá. Se alguém nessa noite sente que precisa ser mais preenchido, precisa viver novas experiências e ser mais profundo no Evangelho, na busca, na palavra, no conhecimento, na oração, na vida como um todo, eu gostaria que você, ao final desse culto, me procurasse. Eu vou pegar o seu contato e eu vou indicar algum pastor, algum líder para te acompanhar, ou eu mesmo, sendo possível, te acompanharei. Mas eu quero que você ande comigo, eu quero que você ande conosco, eu quero que você se aprofunde na palavra, eu quero que você se aprofunde no Senhor. Porque eu quero te lembrar, existe mais 1000 côvados a serem caminhados. E se você já viveu tudo isso, mas você ainda não entregou completamente, é a última etapa. É quando, é lógico, a gente ainda vai ser aprimorado e aperfeiçoado dia a dia até o final da vida. Mas você ainda não entregou algumas áreas, quem sabe ainda a área de fidelidade ao Senhor é uma área que te incomoda, talvez algum vício que ainda não foi transformado. Você diz assim: eu preciso ir mais fundo, eu já conheço a palavra, eu já oro, eu já tenho uma vida dentro do possível de oração, de consagração, mas eu preciso me libertar de algumas coisas, eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso tirar o controle da minha mão. Eu também quero te convidar a nos procurar ao final do culto. Ou quem sabe agora, nessa oração que você está aí no seu lugar, você esteja dizendo: Senhor, levanta alguém para me ajudar. Levanta alguém para caminhar comigo. Talvez o Espírito Santo te incomode e te mostre quem é essa pessoa hoje, porque talvez você já conheça essa pessoa. Só que você nunca teve coragem de procurá-la para dizer: me ajuda, me ensina, me discipula. Mas eu encerro essa oração e eu quero que você olhe para mim e nós vamos encerrar. E eu quero te lembrar uma coisa: Jesus Cristo é o próprio rio. Não tenha medo de ir fundo nele. Não tenha medo de se aprofundar nele. Não tenha medo de se entregar por completo a ele. Não tenha medo, irmão. Mas como é que vai ser? Mas e as amizades? Mas e as pessoas do meu convívio? Mas e minha família? Irmão, fica tranquilo. Se você estiver no rio, ele vai cuidar de tudo. Mas o meu marido, minha esposa, meus filhos, fica tranquilo. Se você estiver no rio, mergulhado no rio, o rio te controlar, fica tranquilo que ele vai controlar todo o resto. Lembra do texto que nós lemos? Eu encerro com ele. Pastor Jorge, já pode vir aqui para encerrar o culto para nós, por gentileza. O texto vai terminar dizendo no verso 9: por onde o rio passava, fluía, tudo se transformava. Deixa o rio entrar na tua casa e veja a transformação lá dentro. Deixa o rio entrar no teu trabalho e veja a transformação lá dentro. Deixa o rio entrar no seu hall de amigos, veja o rio transformar lá dentro. Deixa o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Evangelho te preencher totalmente, completamente, plenamente, e veja todas as coisas se transformando ao teu redor. Se você crê nisso, aplaude.